Para governar a barca de São Pedro e anunciar o Evangelho, é necessário também o vigor, quer do corpo, quer do espírito. Vigor este, que nos últimos meses foi diminuindo de tal modo em mim, que tenho de reconhecer a minha incapacidade para administrar bem o ministério que me foi confiado. Por isso, bem consciente da gravidade deste ato, com plena liberdade, declaro que renuncio ao ministério de Bispo de Roma, sucessor de São Pedro, que me foi confiado pela mão dos cardeais em 19 de abril de 2005. Há 600 anos que um Papa não abdicava. Bento XVI surpreendeu tudo e todos ao anunciar a sua decisão durante o consistório, um encontro com cardeais que tinha sido convocado para decidir 3 causas de canonização. É uma decisão de grande lucidez, de grande generosidade e que faz história. Porque a partir deste momento, a partir desta opção de Bento XVI, aquele tabu, ponhamos a palavra entre aspas, de que o Papa era intocável, ou seja, que não se lhe aplicava o princípio geral de quando as pessoas não estão capazes de exercer o seu ministério devem abdicar. A partir deste momento, quer dizer, embora penso que não se farão regras, porque não é difícil fazer regras para o Supremo Legislador, não é? Mas que os futuros Papas, se estiverem na circunstância de precisarem tomar essa decisão, estão muito mais livres e será muito mais normal tomá-la depois deste gesto histórico de Bento XVI. Nascido em 1927, Josef Ratzinger foi ordenado padre em 29 de junho de 1951. Foi professor universitário em várias universidades, até ser nomeado cardeal em 1977. Em 1981, João Paulo II nomeou o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé e presidente da Pontifícia Comissão Bíblica e da Comissão Teológica Internacional. Em 2005, viria a suceder-lhe como Papa. Uma vida cheia que faz de Bento XVI um reconhecido teólogo e um respeitado intelectual. José Ratzinger é das inteligências mais brilhantes do século XX e princípio do século XXI. É um homem que eu tive a sorte de contactar de perto. É realmente porque junta à profundidade intelectual de um grande professor universitário, que, portanto, durante muitos anos, uma sensibilidade artística notável. Bento XVI viveu um pontificado de quase 8 anos carregado de discursos marcantes e algumas polémicas. Como o caso Vatilix, em que o mordomo pessoal do Papa revelou documentos confidenciais de Bento XVI, e ainda pelo escândalo da pedofilia, casos que Bento XVI enfrentou com firmeza e coragem. Este Papa teve algumas frentes complicadas, algumas frentes de muita exigência. Uma delas foi certamente este grande sofrimento da Igreja pelos escândalos do clero e da pedofilia, e que ele reagiu aí com grande firmeza e com grande lucidez, não olhando a quem. Eu não sei quantos bispos ele demitiu durante esta crise, mas foi um homem de grande coragem. A renúncia do Papa ao pontificado vai levar os cardeais da Igreja Católica a assumir o seu governo a partir do próximo dia 28, preparando a eleição do sucessor de Bento XVI. Há um período habitual de transição do Papa que neste caso, felizmente, não se aplica, que é o período dos funerais, da morte, de todo aquele processo de luto que está muito detalhado nos documentos que são relativos à sucessão do Papa e que neste caso não se aplica esse período de celebração e, portanto, a primeira preocupação naturalmente dos cardeais quando se reunirem em Roma será definir o calendário que leva ao início do conclave e depois o processo decorre como tem sido habitual, decorre em segredo e nós vamos comunicando com a Capela Sistina através do fumo que sai e a partir do momento em que houver fumo branco, em 10, 15 minutos, depois haverá o repicar dos sinos na Basílica de São Pedro e aquele famoso momento do Habemus Papa que será revelado.
Quem será o próximo Papa? É a pergunta que todos fazem e para a qual todos têm um palpite. Eu noto que as pessoas, depois do impacto e da surpresa que foi a renúncia de um Papa, agora querem quase entrar na onda, já que tivemos esta grande surpresa, vamos ter outra a seguir, porque senão... E estão com grande expectativa que haja um Papa não europeu. Eu compreendo essa visão. Gostaria de lembrar duas coisas. Em primeiro lugar, a Itália sozinha tem mais cardeais do que a África e a Ásia somados. Há do meu ponto de vista, uma perspectiva que me leva a pensar que o próximo Papa ainda será do continente europeu, que é a visão de que num mundo em mudança, que está em transformação, que ainda não se percebe muito bem para onde é que está a ir, que a verdade é essa, depois desta crise económica e financeira, dos efeitos da globalização, parece-me que há convicção em muita gente que se vê melhor o mundo desde a Europa. Ou seja, um Papa europeu consegue compreender o que se passa na América Latina, na América do Norte, na Ásia, na Europa e em África, melhor do que um africano, por exemplo, conseguiria compreender o que se passa no mundo ocidental. Dom José Policarpo vai participar na eleição, mas para já tem apenas uma certeza. Nós devíamos eleger um homem mais novo, portanto, que fizesse um pontificado. Aliás, tem havido uma certa alternância entre pessoas mais novas. João Paulo II foi eleito com 59 anos, não é? E depois pessoas mais velhas, não é? Eu penso que é normal que este conclave escolha uma pessoa mais nova. Tendo esse critério, que é um critério etário, eu penso que o nosso esforço deve ser de identificar a pessoa. Independentemente se é italiano, se é preto, se é asiático, se é latino-americano, identificar a pessoa. Ver entre os nossos cardeais atuais quem é que tem o perfil, é um perfil exigente para responder, digamos assim, a este ministério essencial na Igreja e difícil de gerir. Após a resignação, dia 28 de fevereiro, Bento XVI mudar-se-á temporariamente para Castelo Gandolfo, durante algum tempo até acabarem as obras num convento que existe dentro do Vaticano, para onde se mudará em definitivo para uma vida de oração. Pelo que me diz respeito, também no futuro, quero servir com todo o meu coração à Santa Igreja de Deus, com uma vida dedicada à oração. Servire Vilim.